Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. No vídeo de hoje vamos aprender aqui juntos 3 sinais que antecedem a volta de Jesus. 3 sinais que nos mostram como estará o mundo antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, se o Espírito Santo falar com você nessa mensagem, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. E o primeiro sinal que encontramos de como estará o mundo antes da volta de Jesus, encontramos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo do 37 ao 39. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível, revelador do próprio Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Acompanhe comigo. Pois assim como foi nos dias de Noé, o próprio Jesus falando, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, será também a vinda de Jesus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, queridos irmãos, que revelação incrível do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu e ao meu coração. Mas não para por aí, queridos irmãos. No texto paralelo, ou seja, que fala sobre esse mesmo assunto, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 28 até o 30, diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar a essa terra. Amém, queridos irmãos. Dê aí onde você está glória a Deus. Exalte o nome de Deus por essa mensagem reveladora da sua parte ao seu e ao meu coração. Vimos aí o primeiro sinal de como estará o mundo antes da volta de Jesus a essa terra. E o próprio Jesus diz que antes dele voltar, o mundo estaria como nos dias de Noé. E sabemos muito bem o que aconteceu nos dias de Noé. Veio o dilúvio e levou a todos. Só se salvou Noé e a sua família. E Jesus diz que o mesmo que aconteceu naqueles dias vai acontecer antes da sua volta. E ele diz que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E nos dias de Ló, Jesus disse que eles compravam, vendiam, edificavam, ou seja, trabalhavam. Mas quando Ló saiu da cidade, veio fogo e enxofre e consumiu todas aquelas pessoas. E o mesmo aconteceu nos dias de Noé, com o dilúvio destruindo a todas as pessoas da terra. Mas aí você pode se perguntar o que Jesus está querendo dizer com comiam, com bebiam, com casavam-se e davam-se em casamento, com compravam, com vendiam, com trabalhavam. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque até onde eu sei, isso tudo não é pecado. Não é pecado comer, não é pecado beber, ou seja, beber água, beber suco, beber refrigerantes. Não é pecado trabalhar, ao contrário, temos que trabalhar. Não é pecado vender, não é pecado se casar. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Meu querido e minha querida irmã, o que Jesus estava querendo ensinar aqui para nós é óbvio. É que as pessoas, antes da volta dele a essa terra, estariam totalmente desligadas, totalmente alheias, totalmente desatinadas para as coisas espirituais. O que Jesus está querendo ensinar para você e para mim, que quando ele voltar a essa terra, as pessoas estarão como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Elas estarão fazendo tudo aquilo que sempre fazem na sua vida. Se acordando para irem trabalhar, indo a festas, tomando seu café da manhã, almoçando, jantando, tomando seu banho, trabalhando. Essas pessoas vão estar seguindo a sua vida normalmente. E quando menos esperarem, Jesus estará voltando e elas serão pegas despercebidas. É isso que Jesus está querendo dizer para nós, queridos irmãos. As pessoas, nesse sinal que Jesus está nos ensinando, estarão totalmente desligadas das coisas espirituais. E isso nós já estamos vendo nos dias de hoje. Olha quantos sinais Deus tem permitido que venha a essa terra para que nós possamos acordar.
a pandemia em 2020 que parou o mundo todo. As enchentes no Rio Grande do Sul que aconteceu agora há pouco. As guerras que têm acontecido pelo mundo todo que vemos nos noticiários. Meus queridos irmãos, os sinais estão aí. Nós estamos presenciando diante dos nossos olhos. Mas as pessoas do mundo não enxergam, porque estão longe de Deus. Para elas é só mais um acontecimento aqui nessa terra. Não é nada demais. Isso vai passar. Isso já aconteceu antes. É o que elas pensam, é o que elas dizem. Vamos nos divertir, vamos curtir a nossa vida, pois a nossa vida é curta. É o que pensam as pessoas desse mundo. E eu sei muito bem disso, porque já vivi dessa maneira. Conheço pessoas que vivem dessa maneira. E assim também viviam as pessoas nos dias de Noé e também nos dias de Ló. E foram pegas de surpresa. E quando viram os acontecimentos, não dava mais tempo de voltar atrás. E isso está se repetindo, queridos irmãos. E esse é o primeiro sinal de que Jesus está perto de voltar a essa terra. Você crê nisso, meu querido irmão? Você está acordado para as coisas que estão acontecendo? Você tem estudado a Bíblia, as profecias? Você tem visto noticiários para estar ligado a tudo que está acontecendo? Você está vigiando, como Jesus disse que nós deveríamos estar vigiando. Porque o povo de Deus não vai ser pego de surpresa. Se estiver vigiando, é claro. Mas as pessoas desse mundo serão pegas de surpresa. Porque as coisas espirituais para ela são loucura. E se você já está vigiando agora, dê um glória a Deus aí onde você está. Invoque o nome de Deus e agradeça a Ele por você estar acordado, por você estar na presença dEle. E o segundo sinal que nos mostra como estará o mundo antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto poderoso e ele vai mexer com você, querido irmão, porque você vai ver que realmente Jesus Cristo está voltando. Devemos acordar. Leia comigo e diz assim: sabe, porém, isto, o apóstolo Paulo, usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha bem, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, que quer dizer orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. E presta atenção agora nesse: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E no versículo 5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha, queridos irmãos, que texto fantástico do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu e ao meu coração. E agora, você que crê em Deus, que busca estar no céu com Jesus Cristo, se esse for o seu desejo, você está no canal certo, porque aqui estamos nos preparando para a volta de Jesus. Me diga se não estamos vendo isso nos nossos dias, queridos irmãos. O que mais vemos hoje nos nossos dias, no nosso meio, são pessoas egoístas que pensam em si somente. São pessoas orgulhosas, arrogantes, pessoas que se exaltam, pessoas atrevidas, filhos desobedientes aos pais. E isso tudo não é só pessoas lá de fora. Acontece também com o povo de Deus, que se diz seguidor de Jesus Cristo, discípulo, servo dele. Isso está acontecendo dentro das igrejas, entre o povo de Deus, que devia estar se preparando para a breve volta de Jesus Cristo a essa terra. E está acontecendo, queridos irmãos, somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha que revelação incrível do apóstolo Paulo, usado grandemente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido e minha querida irmã, eu não sei você, mas eu vejo esse mundo mudando rapidamente. Eu tenho 32 anos de idade
E quando eu tinha meus 10, 12, 15 anos, as coisas não eram como são hoje. Como são hoje. As crianças da minha época, pelo menos na minha cidade onde eu convivi, não eram desobedientes aos pais. E isso não é só na minha cidade que nós vemos por toda parte. As crianças de hoje são desobedientes aos pais. Eu não quero dizer aqui que quando eu era criança eu era o santinho. Com certeza não, fazia muita bagunça. E a meninada que andava comigo também fazia muita bagunça. Mas nós tínhamos respeito pelas pessoas mais velhas. Eu respeitava minha mãe, respeitava meus avós. E se eu não respeitasse, eu entrava no laço. Eu apanhava. E as crianças de hoje ainda dizem que não pode mais levar uma varada. Não pode mais bater nas crianças. Vemos aí, queridos irmãos, a maioria das crianças são desobedientes aos pais. Respondem aos seus pais. Já vi até casos de criança baterem em seus pais. Analise você também. Pense como era algum tempo atrás na sua vida. Se você já for uma pessoa mais velha. As pessoas no passado amavam umas às outras. Cuidavam uma das outras. Se importavam uma com as outras. Hoje em dia a ganância tomou conta e é cada um por si. É somente a sua família fechadinho naquele círculo e pronto. Ninguém mais entra. Não precisamos ajudar outras pessoas. Só pensamos em nós mesmos, nos nossos próprios, na nossa família, nos nossos amigos. E pessoas que estão pelo mundo afora sofrendo, necessitando, padecendo, como a Bíblia ensina que nós devemos ajudar. Não pensamos mais nessas pessoas. O mundo não pensa mais nessas pessoas por causa da ganância que existe hoje em dia. Por causa do egoísmo que faz com que a gente pense somente em nós. E com o aumento da violência cada vez mais aqui no Brasil, as pessoas já têm até medo de abrir a porta da sua casa para receber alguém, para ajudar alguém. E com isso as pessoas vão se fechando cada vez mais e tendo menos contato com as pessoas de fora, menos contato com as pessoas do mundo, muito também por causa do medo. Diz aqui também que as pessoas seriam ingratas. E como as pessoas têm sido ingratas no nosso dia, queridos irmãos. E isso também o povo de Deus, que ao invés de estarmos agradecendo por tudo que Cristo já fez por nós, estamos sempre resmungando, sempre querendo mais, nunca estamos satisfeitos, nunca agradecemos a Deus. Não estou dizendo todas as pessoas aqui, mas a grande maioria, ao invés de agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia, pelos cuidados, pela saúde, pelo prato de comida, um prato de arroz e feijão, pela uma bicicleta que tem, pela uma motinho, por um carro, por a sua casinha que tem, muitas outras pessoas não têm. Ao invés de agradecer nas mínimas coisas, às vezes nós somos ingratos a Deus. Muitas vezes dizemos para Deus: por que eu tenho que pegar ônibus? Tenho que pegar 3 ônibus para trabalhar, Pai. Olha que hoje estou comendo só arroz, feijão e ovo. Por que, Pai? Por que isso acontece comigo? Olha o meu café da manhã, um café e um pão caseiro. E é isso, Pai, para mim. Sendo que a gente não vê que muitas pessoas não têm nem saúde para pegar um ônibus, não podem caminhar e queriam ao menos pegar um ônibus. Outras pessoas não têm nenhum arroz e feijão e um ovo dentro no seu alimento e queriam ter e fariam de tudo para ter isso dentro da sua casa e não tem. Muitos queriam ter uma bicicleta, uma motinho, um carrinho e não podem ter. E muitas vezes nós temos tudo e somos ingratos com Deus. Devemos agradecer mais a Deus, queridos irmãos. Devemos louvar mais a Ele mesmo em meio às dificuldades. Agradecer primeiramente pelo plano de salvação, por Ele ter vindo nessa terra e morrer por nós. Agradecer porque temos saúde. Porque temos um trabalho, porque temos uma família, porque temos uma casa. Temos que deixar de ser ingratos. E isso daqui é um dos grandes sinais de como estará o mundo antes da volta de Jesus. E as pessoas seriam muito mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. E isso nós estamos vendo muito nos dias de hoje. Você não está vendo, queridos irmãos? Eu estou vendo isso claramente. As pessoas do mundo, e não só as do mundo, o povo de Deus,
não quer mais saber das coisas espirituais, não quer mais parar 10, 15 minutos, 20 para estudar a Bíblia, não quer mais estar dentro da casa de Deus para ouvir uma mensagem, para estar ali com os irmãos, não quer mais estar de joelhos conversando com Deus, que é a fonte da vida. Não tem mais prazeres nas coisas espirituais, mas prazer na carne tem. É amigo dos prazeres dessa terra. Como tem prazer em estar nas redes sociais? Como tem prazer em estar na Netflix? Como tem prazer em estar vendo vídeos no YouTube? Como tem prazer em estar no meio de festas, bebendo, usando drogas? E não estou condenando aqui ninguém, porque eu já fiz isso. Mas isso é mais um alerta para o povo de Deus. Porque as pessoas do mundo vão continuar fazendo isso. E isso é um sinal da volta de Jesus. Mas o povo de Deus está envolvido nesses prazeres. O povo de Deus que conhece as profecias, ao invés de estar se jogando diante dos pés de Deus, vendo esse texto incrível que nós lemos agora, está sendo amigo dos prazeres, ao invés de ser amigo de Deus. O povo de Deus que aguarda pela sua volta, ao invés de estar buscando por santidade, por pureza, por crescimento espiritual, por crescimento no estudo da Bíblia, conhecimento da palavra. Isso tudo, claro, leva tempo, mas estar buscando dia a dia, não. Está buscando os prazeres desse mundo, o entretenimento desse mundo, perdendo tempo com aquilo que não nos faz crescer. E muitos do povo de Deus estão desligados, não estão atentos aos acontecimentos que nós estamos vendo pelo mundo, e acham que Jesus não vai voltar em breve. Eu não sei, queridos irmãos, a data. Jesus disse que nós não podemos saber, mas nós podemos saber os sinais que antecedem a sua vinda. E já falamos aqui sobre 2. E agora vamos ver um terceiro sinal que antecede a volta de Jesus. De como estará o mundo um pouco antes de Jesus voltar. O que você quer fazer, querido irmão? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Ou você quer correr em vão? Chegar lá no final e ficar do lado de fora, como aquelas 5 virgens nécias? Será que vai valer a pena corrermos em vão? Então eu prefiro estar no mundo, me divertindo, do que estar aqui. Se estamos aqui é para lutarmos de verdade. E para lutarmos precisamos de Jesus, precisamos nos jogar diante dos pés dele, precisamos clamar, precisamos pedir para que ele tire o amor do nosso mundo, do nosso coração, o amor ao mundo do nosso coração. Porque senão, queridos irmãos, não vamos conseguir. E o terceiro e último sinal, queridos irmãos, de como estará o mundo antes da vinda de Jesus, encontramos em Mateus capítulo 24, versículo 12. E leia comigo na sua Bíblia esse texto incrível e poderoso, revelador para os nossos dias. E diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade, queridos irmãos, é a maldade ou o pecado. E por se multiplicar o pecado na terra, o amor se esfriará de quase todas as pessoas. E no versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Olhe, queridos irmãos, esse para mim é um dos maiores sinais de que Cristo está voltando logo em breve para nos buscar. Nesse contexto aqui, os discípulos chegaram até Jesus, estavam admirados com as construções do templo, e Jesus fala para eles que não ficaria ali pedra sobre pedra. E aí então eles chegam e Jesus pergunta: quando acontecerá todos esses acontecimentos? E qual sinal o Senhor nos dará da sua vinda e da consumação do século, ou seja, do final desse mundo? E aí então Jesus dá vários sinais, como terremotos, fomes, epidemias, pestes, guerras, nação contra nação, reino contra reino. E no final ele fala desse sinal aqui que para mim é o mais esclarecedor. E por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todas as pessoas. Não disse todas. E por que não disse todas? Porque terá um povo,
um povo fiel a Deus, que não se sujeitará a esse mundo, que estará em pé quando Jesus voltar, e eles não vão ter o seu coração esfriado. Queridos e queridas irmãs, a Bíblia toda nos fala que nós somos seres humanos pecadores, e até que Jesus volte, seremos assim. Ele que vai nos transformar. Já falei isso diversas vezes aqui no canal. E sabemos, queridos irmãos, que cometemos pecado todos os dias. E no livro de Isaías 59, versículo 2, diz que o pecado nos separa de Deus. Quando nós cometemos um pecado, nós nos afastamos de Deus. Deus encobre o rosto de nós para que Ele não nos ouça. E como nós cometemos pecados todos os dias, queridos irmãos, precisamos confessar esses pecados todos os dias, para que o nosso coração não seja endurecido, como diz em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que o pecado ele engana e endurece o nosso coração. Quando cometemos um pecado, o nosso coração vai se transformando num coração de pedra. Vamos ficando cada vez mais longe de Deus. E agora imagina você cometendo pecados todos os dias, porque desde que acordamos nós cometemos pecados, seja por pensamento, seja por ação. Imagina nós cometendo pecado todos os dias e o nosso coração vai endurecendo e endurecendo, e nós não pedimos perdão a Deus por esses pecados. O nosso coração vai endurecer por completo. E por causa desse endurecimento, Deus vai se afastar de nós. Deus não vai ouvir as nossas orações, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não é que Deus não nos ame, é que Deus abomina o pecado. E se nós estivermos cheios de pecado, Deus não vai poder nos ouvir, mesmo que Ele queira. Então, para que isso não aconteça, precisamos confessar os nossos pecados a Deus todos os dias. Porque aí acontece o que Jesus falou em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que versículo mais lindo esse, querido irmão. E aí então, veja o que acontece, presta atenção aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, no mundo todo, o amor se esfria de quase todas as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas cometem o pecado e não confessam eles a Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que quem derrama o verdadeiro amor sobre os seres humanos é o Espírito Santo. Eu vou deixar na tela aí todos esses versículos e você pode acompanhar na sua Bíblia. Então, se é o Espírito Santo que derrama o amor sobre os seres humanos, e o ser humano está cheio de pecado e não clama mais pelo Espírito Santo, e não busca o Espírito Santo, e não pede pelo Espírito Santo, como nos ensina a palavra de Deus, com certeza o ser humano vai esfriar. E é isso que está acontecendo nos nossos dias hoje, queridos irmãos. O povo do mundo e também o povo de Deus comete diversos pecados, porque nós somos pecadores, não confessa esses pecados a Deus, está aqui endurecendo o seu coração e não clama, e não pede, e não tem o Espírito Santo, que é a fonte do amor verdadeiro. O amor que tem no mundo não é um amor de verdade. O amor verdadeiro é o amor que vem de Deus. É o amor quem dá, é o Espírito Santo. E se não temos o Espírito Santo, estamos frios, estamos congelando, estamos longe de Deus. E aí, queridos irmãos, vamos nos tornar pessoas frias, pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas avarentas, pessoas gananciosas, pessoas impuras, pessoas imorais, pessoas amigas dos prazeres e não amigos de Deus. E assim está se cumprindo essa profecia bem diante dos nossos olhos. É só querer ver, é só estar com Jesus Cristo e nós veremos. Agora temos uma escolha. Qual é a sua escolha? Porque só tem mais uma coisa que está para se cumprir antes que Jesus volte. E diz no versículo seguinte: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, e então a testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos irmãos, Mateus 24, versículo 14. Só tem mais uma coisa que precisa acontecer para que Jesus possa voltar: ser pregado o evangelho do reino por todo mundo. Porque o mundo que nós estamos vivendo, já estão se cumprindo esses 3 sinais que eu falei aqui, queridos irmãos, que nós estudamos juntos, através da Bíblia Sagrada. Estão se concretizando. O mundo está frio. O mundo não tem mais o Espírito Santo, e muitos do povo de Deus também não tem mais o Espírito Santo.
mas vai restar um povo fiel, dedicado, entregue a Cristo, que vai estar em pé para proclamar essa verdade, para levar essa mensagem para o resto do mundo, para então Jesus possa voltar. Mas para isso precisamos nos consagrar, precisamos entregar o coração a Deus, precisamos estudar, precisamos orar mais, precisamos clamar mais pelo Espírito Santo, porque Deus diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas por vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Glória a Deus, queridos irmãos. Deus quer dar o Espírito Santo para nós, porque é do Espírito Santo que nós precisamos para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para sabermos por quais caminhos devemos andar, para termos o verdadeiro amor em nossa vida e não nos tornarmos frios, e não estarmos dentro dessa profecia aqui, que o amor se esfriaria de quase todos. Qual é o seu desejo hoje, meu querido irmão? Se o seu desejo é se consagrar, não realmente ouvir que o Espírito Santo me mostrou nesse vídeo, que os 3 sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando, eu quero me preparar. Se esse é o seu desejo, nós vamos orar agora. E Cristo vai atender, porque Ele quer dar para nós o espiritual. Ele quer que nós nos preparemos. Basta nós aceitarmos. Vamos orar, queridos irmãos. Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome pelo tamanho da tua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigado por essa mensagem poderosa da tua parte. Vimos aqui 3 sinais que antecedem a tua vinda, de como estará o mundo antes que o Senhor volte. Deus Santo, que o Senhor possa ajudar o teu povo a acordar, a se preparar. Acorde o teu povo, desperte o teu povo. Derrama sobre o teu povo o teu Espírito Santo. Tem misericórdia do teu povo. Ajude com que o teu povo se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e decida olhar para ti, que é a fonte da vida, que é a fonte da salvação. E sejam transformados para que possamos acordar, nos santificar, buscar por pureza, por santidade, por teu poder, sairmos dessa mornidão para levarmos essa mensagem com poder e autoridade para o mundo todo, para que então o Senhor possa voltar. Mas primeiro precisamos nós nos preparar para depois levarmos essa mensagem. Nos ajuda, nos fortalece. Por favor, quem está aqui comigo também tem esse desejo, querido Deus, que o Senhor faça essa bênção na vida dessa pessoa e da sua família. Cuide da sua noite ou do momento que está agora assistindo, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Também considere ser um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro, apoia a nossa obra. Eu agora trabalho só na obra de Deus. Você vai estar apoiando a obra. Vou conseguir também, você sendo membro, comprar os materiais que eu quero distribuir. Eu quero entregar literatura para pessoas que não têm como alcançar a Jesus Cristo através da Bíblia. Quero fazer a obra missionária, por isso também eu peço que você se torne um membro. E vamos juntos levando essa mensagem para o mundo todo. Também eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book. 720 receitas, 0 açúcar e 0 glúten, para você que quer cuidar do seu corpo, que é o templo onde Deus habita. Então, meus queridos irmãos, uma boa tarde para você, uma boa noite, uma boa manhã, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.